Oi pessoal, como é que vocês estão? Bom, estou retomando devagar, conforme eu havia falado. Saiu minha convocação, eu precisei mudar de estado e com isso eu parei de postar aqui, né? E aí eu fiz uma enquete no YouTube para falar sobre essa questão da convocação, as principais dúvidas e tudo mais. Então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os documentos da convocação, que são muitos, né? Quando sai a convocação, tem aquela lista enorme de documentos. Então, vamos falar sobre isso, tá bom? Primeiro de tudo, agradecer todo o carinho que eu recebi pela minha convocação. Vou aproveitar e vou falar sobre isso um pouquinho para tirar dúvida de algumas pessoas. A importância da gente ficar acompanhando as convocações que vão saindo. Eu vou retomar essa questão, principalmente da macro 5, que foi uma das macros mais trabalhadas no concurso de 2024. Só estou retomando aos poucos, gente, porque mudar de estado, assim, em uma semana não é fácil, sabe? Acho que está sendo um dos maiores desafios da vida. E aí vou compartilhar algumas coisas com vocês, para as pessoas que estão, né, na expectativa de fazer essa mudança. Então, vamos lá, falar sobre a convocação em si. Vou começar falando sobre os documentos. Eu vou só depois tirar essa tela de apresentação e vou trabalhar um pouquinho na internet para que vocês possam também ganhar um pouco mais de independência de onde pesquisar, como pesquisar, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou a Suene, enfermeira, reservista desse concurso de 2024, e esse é o canal Devir, que fala sobre esse processo de transformação. A gente nunca bebe da mesma água, a gente nunca toma banho no mesmo rio, sempre nós estamos em constante mudança. E esse processo de concurso, ele nos faz ter essa mudança constante e a própria vida nos sugere isso, né? A gente não é o mesmo que fomos ontem. É um canal para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa trocar ideias e, acima de tudo, diminuir as ansiedades que a espera da convocação traz para a gente. Bom, eu saí do Pará e fui para Minas Gerais. Então, algumas pessoas perguntaram, né, como foi a viagem? Foi longa. Eu optei por sair de ônibus, porque de ônibus você consegue trazer mais coisas, tá? E também pela questão financeira, que é muito significativa. Eu gastei de passagem menos de R$600 de ônibus, e se eu fosse de avião eu gastaria aproximadamente R$3.000. Então só aí você já percebe uma grande diferença. Então às vezes as pessoas ficam na dúvida se é melhor ir de ônibus ou não. Ai meu Deus, quanto tempo você levou para atravessar? 52 horas, contando com conexão. Não foram 52 horas direto, tá? Saí do Pará, fui para Goiânia. Em Goiânia desci, cheguei 11h30 por aí. E o ônibus para Uberlândia saiu 3h30 da tarde do mesmo dia, tá? Então eu fiquei algumas horas de espera. E ao todo, somando essas horas, deu perto de 52 horas de viagem. Para mim não foi cansativo, assim, de ai meu Deus, eu não aguento. Aguenta sim. Só que eu sou uma mulher de baixa estatura. Se você é uma pessoa grande, de repente pode ser um pouco mais complicado. Eu sou pequenininha. Então, para mim foi tranquilo. Eu acho o ônibus, o espaço em si, mais confortável do que aquele espaço pequeno do avião. Claro que de avião é muito mais rápido, mas de avião daria 20 horas, porque faria conexão, teria que descer no aeroporto, ficar horas ali esperando, e você paga muito mais caro pelo excesso de bagagem. Então, eu pesei aspecto financeiro e para mim era mais viável fazer de ônibus. Tu te arrependes? Não, não me arrependo. Dormi horrores, botei meu celular, fiquei ouvindo música. Foi uma viagem super tranquila, gente. O ônibus, ele tinha Wi-Fi via satélite, eu fiquei logada o tempo inteiro, então foi uma viagem tranquila. Só no último dia que eu já estava cansada, mas
alguns aspectos assim mais pessoais, sabe? Mas foi uma viagem tranquila. Então, você que nunca viajou, que nunca se aventurou, como é? Bom, você dorme no ônibus, ele viaja, os motoristas eles ficam trocando de turno, então são pelo menos uns 4 motoristas que eu percebi. Para você se alimentar, para você fazer higiene e eles param em locais já, digamos assim, combinados com a empresa. Eu já fiz outras viagens de ônibus e nas outras viagens eu gastei mais com alimentação. Nessa agora, eu achei até que eu não gastei tanto assim, mas eu até anotei valores, mas eu não vou falar muito sobre valores, porque depende muito da empresa que você pega, né? Porque cada empresa, ela tem algo pré-acordado de onde ela vai parar, então fica meio relativo, sabe? Vou dar um exemplo. Quando eu saí de Belém, do terminal rodoviário, eu paguei carregador. Ah, isso é muito importante. Os carregadores das rodoviárias, eles vão cobrar por volume. Então, se você leva 5 bolsas de viagens, digamos que cada bolsa seja R$ 10, você vai pagar R$ 50. Se você compra uma mala grandona, você vai pagar por uma mala. Esse é um ponto muito, 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 muito importante, tá? Você vai pagar por volume. Então, em Belém eu paguei R$ 30 por carregador. Em Goiânia eu paguei R$ 50. Em Uberlândia eu paguei R$ 20. Então, era o mesmo volume e o que mudava era apenas a região. Olha, eu tomei café na cidade de Marabá, no Pará, eu paguei R$ 14. Almocei na cidade de Rio Maria, paguei R$ 32. Eu jantei no Tocantins e eu paguei R$ 45,62. Tomei café da manhã no outro dia. Em Goiás eu tomei só um café porque, enfim, nada me agradou, não pela comida típica local, não é nada do tipo. É porque não tinha, sabe? Acho que eles tinham que repor, e aí era coisa industrializada que tinha, então eu não quis, eu tomei só um café, que foi R$ 3, um cafezinho. Lanche e almoço em Goiânia, eu lanchei na hora do almoço em Goiânia, paguei R$ 30 no lanche. Mas foi aqueles lanchões, sabe? Paguei 2 lanchões e uma Coca-Cola pequena e deu R$ 30 lá na rodoviária de Goiânia. E a diferença dos carregadores, tá? Eu tô falando isso só porque tem algumas pessoas que elas nunca viajaram, elas estão na dúvida, né, se vão de ônibus, se não vão, quanto se gasta. Então, só para você ter uma noção, tá? A minha viagem, eu saí do Pará, cruzei o Tocantins, passei por Goiás para chegar em Minas Gerais. Então, foi nesse eixo aqui que eu desenhei para vocês, tá bom? Foi nesse segmento. Eu tô colocando isso porque tem outras rotas. Tem rota que você vai pelo Maranhão, passa pelo Piauí, e não foi essa rota que eu fiz. Foi essa que eu fiz esse desenho, tá bom? Então, algumas pessoas que estavam perguntando, mas como é sair do Pará e vir para Minas? Gente, é normal. Só que o Pará ele é distante, né, dessa região centro-oeste, sudeste. O meu estado é muito grande, é o segundo maior do Brasil, é muito grande. Foram 24 horas somente para fazer essa travessia nessa linha vertical. Mas é uma região muito rica. A gente cruzar o Brasil eu gosto de ver as mudanças de ambiente, de natureza, eu gosto. Então é algo que para mim foi tranquilo. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida em relação à viagem, alguma coisa do tipo, podem colocar aí que eu respondo no próximo vídeo. Para quem nunca viajou de ônibus, o grande detalhe é você ter uma bolsa com você que vai subir com você no ônibus, que vai conter seu kit de higiene, toalha, uma manta, porque o ônibus ele é quente, ou um casaco. Aí eu aconselho você a embarcar de tênis e meia e levar numa sacola à parte uma sandália, porque se o ônibus não estiver tão gelado, você consegue trocar. E na hora de descer para fazer sua higiene, você desce de sandália, para não ficar molhando, né, nesses banheiros. Outra dica importante, se você tem aquelas calças que vai até o meio da canela, como a gente costuma falar, eu aconselho usar para quando for descer, para ir aos banheiros, para tomar banho, enfim.
porque não vai ficar encostando no chão, que geralmente eles são banheiros molhados, com piso molhado. Então você vai se sentir mais limpo, assim, de não ficar com a sua banhinha da calça molhada, tá? É uma dica que eu dou. Deixa eu ver o que mais. Eu acredito que de dica seria mais isso. Aqueles travesseiros de pescoço também é importante. Ajuda a gente a manter a nossa posição, né? Não machucar o pescoço, coluna e tudo mais. Um casaquinho, seus documentos ali naquela bolsa e pelo menos 2 a 3 pares de roupa completa, né? Ah, e para quem é mulher, lencinhos umedecidos são muito bem-vindos, né? Porque você vai fazer xixi e tudo, anda sempre com papel higiênico, com lencinho para ajudar ali na higiene. É bem legal também, tá bom? E o kit de higiene completo, né? Que aí vai de cada um mesmo. E é isso. Então, esse é o grande segredo para as viagens, porque você faz as paradas para se alimentar, faz as paradas para fazer sua higiene, são rápidas, tá? Então, mulheres, já lavem os cabelos no dia de você embarcar, porque você só vai lavar novamente quando você chegar no seu destino final, tá? Sobre a viagem, é isso. Agora vamos falar sobre. Eu vou falar aqui alguns pedidos de alguns inscritos e depois eu vou falar sobre a documentação, tá bom? Perguntaram quantos técnicos em enfermagem a UFO aguarda a transferência para as outras unidades. Eu pedi ajuda para alguns colegas para ver se eles conseguem verificar. Ainda não tenho essa resposta, mas o que é mais importante nesse momento é saber que no mês de dezembro eles não fazem essa movimentação, porque a gente precisa organizar, né? A casa, digamos assim. Então a gente não aguarde convocação para dezembro. Pode ser que aconteça? Até pode, mas não é padrão, tá? Então busquem viver, sabe? Eu sei que a gente que está na espera, a gente fica ansioso. Às vezes você está desempregado, você está no emprego que você não é feliz, então você coloca toda a sua ansiedade e expectativa em cima dessa convocação. Mas esse período agora que a gente está entrando de dezembro, vivam, sabe? Aproveitem para viver os momentos com a família de vocês, porque quando virar o ano as convocações vão retomar e aí você vai conseguir, né, o seu êxito. Então, assim, eu não tenho essa resposta ainda de quantos vão ser transferidos, estão aguardando transferência, mas por um lado é até bom, justamente para não gerar essa expectativa. Mas de toda forma, eu estou pedindo ajuda para verificar, tá bom? E aí nos próximos vídeos a gente pode falar sobre isso. Quais foram os documentos e quais os mais difíceis de emissão? Bom, a pergunta do João, vou deixar nessa tela mesmo. Qual é o grande detalhe? O que é mais difícil em relação à documentação é que são muitos documentos e você tem que preencher os documentos. Então, existe um site da IBSE, você pode já adiantar o preenchimento desses documentos. E foi isso que eu fiz. Se você se dedicar, dá para fazer isso em um único dia. Agora imagina você fazer isso quando sai a sua convocação. Você tá na euforia, você tá assim muito feliz, a tua família, todo mundo te liga, os teus amigos, os curiosos. Então, fazer isso nesse momento de emoção não é legal. O que eu aconselho? Criem uma pasta e já começa a preencher devagar. Os documentos que eles mandam para vocês por e-mail, eles são editáveis. Você pode editar no computador, você pode editar no iPhone. Então, o que é mais difícil é preencher um monte de documento. O resto, as declarações que eles pedem, você vai lá no site, eles já dão o link, você vai lá no link e baixa, que são aqueles antecedentes criminais, né? Justiça Federal, Estadual e tudo mais. Então, assim, não tem grande dificuldade, mas eu aconselho você a deixar tudo pronto. E o que para muitas pessoas é difícil é converter em PDF-A. Esse link que está aqui embaixo em azul grandão é o link que eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma maneira bem rápida neste site Tools PDF 24. Dá para fazer todos ao mesmo tempo, é super rápido, dá super certo e é fácil, o que é mais importante. Então eu vou mostrar para vocês, tá? E o Herbert
Ele perguntou, consegue fazer uma estimativa de quantos enfermeiros generalistas será convocado nesse concurso? Gente, o que a gente tem observado? O hospital, ele está chamando, ele está apresentando para a sede a necessidade. Então, assim, a gente pede mensalmente naquele site da ouvidoria o número de solicitações feitas, né? Toda virada de mês, início de mês você pede lá na ouvidoria. Eu gostaria de saber quantos enfermeiros foram solicitados para a sede. Vou dar um exemplo. Mês passado, eles respondem, tá? Mês passado, eles solicitaram 28 enfermeiros generalistas e a sede liberou a contratação de 13. Então, não se prendam tanto a essa estimativa, porque de repente a estimativa pode até dar certa. Acontece uma estimativa que eles precisam de 28, aí eles vão lá, pedem os 28, só que depende da sede liberar. E aí você fica frustrado. E por que a sede não libera? A gente não sabe ao certo, mas o que a gente pode imaginar é que todas as empresas, tudo na vida, a gente precisa ter um orçamento. Então, esse período agora, ele já tem um orçamento que foi acordado lá no início do ano. E eles precisam manter esse orçamento. Então, por isso, eles precisam trabalhar com essas movimentações. Se sai 10, eu contrato 10, porque não vai mexer no orçamento, que já foi pactuado. Então, o que eu tenho falado para muitas pessoas, vamos esperar as contratações de fato na virada para o ano que vem. Então, ano que vem a gente tende a ter uma contratação com mais expressividade, sabe, com mais força. Por agora, não é o pessoal do hospital que não está pedindo ou que não está precisando. Pelo contrário, eles estão precisando, eles estão solicitando. Como é que eu sei isso? Porque a gente acompanha por meio desses boletins que a gente pede para a ouvidoria. Porém, tudo depende da sede liberar. Então, vocês que estão nos grupos de WhatsApp, perguntem lá nos grupos, gente, alguém tem um modelo de como pedir para ouvidoria? E aí as pessoas, elas compartilham, né? E você peça, na virada do mês você pede para ouvidoria e compartilha no grupo para ajudar outras pessoas. E assim vocês conseguem acompanhar quantas pessoas serão convocadas, tá bom? Esse é um grande detalhe. Então, para dezembro a gente não tem tanta expectativa assim de convocação, pelo que eu acabei de explicar, né, não dá para aumentar. E por que eles não convocam, sei lá, 30, 40, 50? Porque eles não podem onerar agora, né? Então eles precisam apenas repor as movimentações que eles estão fazendo. E claro que eles não podem movimentar todos ao mesmo tempo. Primeiro, porque senão iria causar um caos, né, na assistência hospitalar. E segundo, porque depende do hospital de origem, né, do estado de origem daquele funcionário. Então, por exemplo, digamos que eu queira retornar ao Pará, aí eu peço minha transferência para o Pará. Tudo vai depender dos HUs do Pará ter a vaga. Então, nós temos a vaga, a gente quer a enfermeira. Aí eles dão aceite na minha transferência. Mas se eles não tiverem a vaga, eu vou ficar no banco de espera. Então, assim, aí a gente fala, mas tem quantas pessoas para transferir? Tem 50. Então eles vão chamar 50. Não, não quer dizer isso. Por quê? Esses 50 eles podem esperar 1 ano, 5 anos, 6 anos. Então, não quer dizer que por ter 50 na vaga de espera, que eles vão convocar 50. Porque esses 50, eles dependem do aceite do hospital a qual eles querem pertencer. Então, por isso que eu falo assim, não se prendam muito nisso. Vamos apenas pensar nessa questão de que o HU precisa, que eles estão mostrando que precisam, eles estão solicitando e aí depende da sede em liberar, tá? Outro ponto. As pessoas que já sabem que não vão assumir, verifiquem a possibilidade de você já informar isso para o seu HU. Veja com quem já foi convocado, me dá o telefone de lá, me dá o e-mail de lá, se comunica. Olha, eu sou o próximo convocado. Eu quero pedir desistência, eu quero pedir final de fila. Por quê? Você vai estar ajudando o hospital, porque o hospital, quando ele chamar o 7º lugar já informou que ele não vai assumir. Ele vai botar lá a convocação do 7º, porque ele tem que colocar, mas ele já convoca o 8º no lugar do 7º. Ajuda o hospital, que não vai ficar com déficit daquele profissional, e ajuda o 8º lugar, que está esperando a vez dele. Então, se vocês puderem agilizar essa parte, vai ser bom para todos os lados.
E aí vai dar mais celeridade a essa espera que é tão dolorosa. Outro ponto muito importante, a avaliação quanto à convocação temporária. A minha convocação agora, de outubro, ela foi temporária. Meu Deus, você mudou do estado do Pará para Minas Gerais por uma convocação temporária? Sim. Vai se arrepender? Não. Por quê? Porque a próxima da lista de convocação efetiva sou eu. Como é que eu sei isso? Porque eu estou acompanhando todas as convocações. O sexto lugar pediu fim de fila, eles vão repor o sexto com o sétimo, que sou eu. Então, você que foi convocado de forma temporária ou você que está prestes a ser convocado, comece a avaliar agora. Se a convocação sair temporária vale a pena para você, aí você tem que avaliar se você é concursado, você pode pedir vacância, vale a pena pedir a exoneração, o HU que está te convocando, ele vai te chamar de forma efetiva? Por exemplo, eu fiz para a UFO. A gente sabe que a UFO chama, então para mim vale muito a pena vir logo. Porque a próxima serei eu mesmo, então eu só adiantei as coisas. Adiantei em que sentido? Em todos. Já organizei casa. Se eles pararem de convocar agora, que geralmente eles dão essa pausa em dezembro, eu já estou aqui. Então, assim, para mim foi negócio. Então é importante vocês analisarem isso, se é negócio para vocês. E assim, analisem agora que não aconteceu, porque vocês conseguem analisar com mais tranquilidade, com mais racionalidade. A gente avaliar no calor da emoção, as chances da gente errar são maiores. Então comecem a fazer essa avaliação. Será que se me chamarem agora em novembro para temporário, vale a pena eu ir? Pensa. Para mim valeu. Pelo menos eu acho que sim. E aí vocês já começam a pensar sobre isso, tá bom? E aí vamos falar então agora sobre a questão da documentação. Eu vou mostrar onde acessa a documentação e esse site aqui é como converte, tá bom? Eu vou entrar aqui no Google